Mas é isso que o Ricardo acabou de falar, gente, vocês têm que pensar. Está imbuído no DNA da mentalidade militar russa a subordinação dos objetivos militares à estratégia política. Ontem eu passei na boa parte da madrugada, Rodolfo e Ricardo, estudando a arte operacional da Rússia. Estou lendo muito Martyanov, vendo muitos pensadores militares russos aí, e isso é deles. Eles não vão tirar, tá no DNA militar deles aí, né? Essa contenção política aí. E qualquer pessoa que despreze isso acaba cometendo erros de avaliação. Doutor Rodolfo, está contigo aí, obrigado. Uma excelente pergunta do professor Farinazzo e a resposta do professor Ricardo Cabral, a qual eu aqui, me curvo minha humildade, porque ele é professor da Escola de Guerra Naval e ninguém melhor do que eu, no caso, para explicar sobre o conceito de guerra naval e suas nuances. Queria só fazer umas contribuições meramente tópicas e pontuais em relação à brilhante análise dele. Esses ataques ucranianos são dentro de uma estratégia de guerra assimétrica, da qual os ucranianos conseguem até ter um certo contrabalanço pontualmente favorável. O que ocorre? Como o professor Ricardo falou, ocorrem ataques ar-terra através do Sukhoi 24M a longa distância, fora, portanto, do eixo de detecção e de alcance da defesa aérea russa, através dos Storm Shadow, que são mísseis de cruzeiro, Scalp agora, muito possivelmente Taurus. Isso produziu diferentes, eu diria, impactos na infraestrutura russa, nada que gerasse problemas estratégicos, mas problemas pontuais sérios, notadamente em bases, em entroncamentos logísticos, fundamentalmente na Crimeia, e os chamados ataques por enxames de drones, em que é muito interessante observar a metodologia que os ucranianos empreendem. Esses ataques eles não são independentes sem todo o sistema de reconhecimento, inteligência, coleta de sinais e vigilância operado pela OTAN. A constelação de satélites e o emprego de aeronaves ELINT e SIGINT e alerta aéreo antecipado empreendidos pela OTAN através da Romênia e da Bulgária é uma constante. Seja no emprego de E3, o E3, Entry, seja através do RW135, dos drones RK-9, Sentinel, o Reaper, enfim. Normalmente há um amplo, eu diria, emprego desses sistemas de reconhecimento eletrônico 2 dias antes ou na véspera desses grandes ataques de drones, ou mesmo de Storm Shadow, de Scalp através de aeronaves ucranianas, porque detectam as posições das defesas aéreas russas, detectam justamente as comunicações e a movimentação de tropas, e justamente para poder, através de uma consciência situacional privilegiada, indicar os pontos de maior vulnerabilidade e ver esses ataques, normalmente com dezenas de drones, ou mesmo através, que são conjugados, drones com os Storm Shadow, que visam justamente sobrecarregar a defesa aérea, colocar alguns desses drones como iscas e, consequentemente, normalmente 6, 7 mísseis de Storm Shadow, 2 pelo menos acertar os alvos, os restos são abatidos pela defesa aérea em camadas russas, e os drones normalmente são grande parte destruídos por dispositivos de guerra eletrônica e armas antidrone. Então, os ucranianos têm utilizado esse método de guerra assimétrica em escala semanal, justamente para quê? Para sobrecarregar a defesa aérea da Rússia na Crimeia e tornar difícil o processo de decisão tática operacional. A Rússia, como o professor Ricardo, ela tem uma diretriz política de contenção pelo caráter cultural, econômico, enfim, o caráter, eu diria até mais cultural que subjacente a esse conflito. Odessa tem muita população russófona e a Rússia coloca alvos seletivos, normalmente no porto de Reni e no porto de Ismail, na qual ocorrem ataques seletivos através do gerânio
ou através de mísseis de cruzeiro. Então, como o professor Ricardo falou, se fossem, né, normalmente os Estados Unidos teriam destruído a cidade inteira. Só que qual seria o resultado político e cultural disso para a Federação Russa? Porque eu só lembro, né, professor Robson Farinazzo, a professora Bárbara falou isso numa live aqui e falou numa live de História Militar em Debate. Todo militar russo e praticamente todo russo tem um parente na Ucrânia hoje. Inclusive os avós da doutora Bárbara estão lá em Lviv, enterrados lá. Então tem esse componente que com certeza influencia. Talvez não, com certeza influencia. Agora, os ataques seletivos russos degradaram um bocado a capacidade de ataques, eu diria, maciços das forças ucranianas a partir de Odessa. O problema é que, para a Rússia, no caso, com um apoio muito constante da OTAN na consciência situacional através de sistemas AWACS, sistemas de SIGINT, ELINT, isso daí torna extremamente complexo para as forças russas neutralizarem. Embora aqui precisamos destacar, os ataques de Storm Shadow diminuíram significativamente no que tange eficácia. É a curva de aprendizagem.